Oi, gente, tudo bem? Bom dia. É, Essa aula eu acho que vai ser um pouquinho mais rápida, não sei, mas Revolução Francesa é algo bem extenso, né? E ainda mais que o livro coloca duas matérias juntas, isso se torna bastante complicado. Mas vamos falar sobre a Revolução Francesa e sobre o período napoleônico, tá? Começando, gente, com o contexto histórico, né? O contexto que a gente vai entender desse momento aí, do século XVIII, tá? A, Nós tínhamos uma monarquia muito forte, né? Nós tínhamos o rei mandando e a Revolução Francesa vai ser uma luta contra isso aí, tá bom? Aqui está sendo dito, ó, a França no século XVIII. No século XVIII, a sociedade francesa vivia sob o antigo regime, marcado pelos poderes absolutistas. Absolutismo. Absolutismo. Tá? Importante demais lembrar disso, gente. Poderes absolutistas do rei, pela política econômica mercantilista, mercantilismo também, tá? Mercantilismo é um tipo de prática comercial, né? Baseado em algumas ideias. Balança comercial favorável, colonialismo, obtenção de lucro através de pedras, né? E matéria-prima valiosa, tá? E o colonialismo, né? Colonialismo já falei. Ok. E pela divisão da sociedade em diferentes grupos. E esses são os grupos, ó, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Isso aqui poderia ser feito daquele jeito, né, que a gente sempre faz em aula, tá? Observe o quadro e as imagens a seguir que apresentam informações sobre a sociedade francesa do antigo regime. Então, esse primeiro estado vai ser formado pela igreja, né? Que tem uma série de benefícios aí, tá? O segundo estado vai ser composto pela nobreza, tá? Igreja, nobreza e o resto da população. Só que a questão é a seguinte: esse grupo aqui representava 0,5. Esse grupo aqui representava aproximadamente 1,5. E o resto estava aqui, 98%. Tá? Absurdo, né, gente? Esse grupo aqui. Só que quem trabalhava? Esses 98%. Enquanto esses dois estados aqui, somado ao rei, né, que estaria aqui em cima, esses grupos aqui mandavam em tudo, tá? O contraste social na sociedade francesa no século XVIII era marcante. Enquanto a população rica fazia festas, tá? A população do povo, esses 98% da população, vivia na miséria e passando fome, tá? Enquanto um grupo tinha privilégios políticos e econômicos, o outro enfrentava a situação de extrema pobreza, tá bom? Show, continuando. Aí nós vamos ter o palco, né, que é o início da Revolução. Gente, durante o antigo regime, durante o absolutismo, o rei e a nobreza fazia festas todo final de semana, durante festas para 10 mil pessoas, tá? E a gente vai ver aqui, ó, nos capítulos anteriores vimos que o antigo regime estava em crise por uma série de motivos, né? Renascimento surge, o iluminismo surge, tá? Então essa revolução aqui que está acontecendo, ela é fruto de todo aquele tipo de pensamento de mudança, né? Incentivados pelos pensamentos iluministas, muitos membros do terceiro estado criticavam os privilégios religiosos da nobreza e do rei. Ok?
Com o tempo, essa situação gerou muita insatisfação popular e contribuiu para a organização de uma revolução. Tá? Gente, uma revolução são transformações que mudam toda uma sociedade. Ok? Mudam toda uma sociedade, politicamente, economicamente, socialmente. Vai mudar todos as ideias, tudo de uma sociedade. Isso sim é uma revolução. Tá bom? Os altos gastos da nobreza, aliados aos custos dos conflitos militares em que a França se envolveu, criaram uma situação de grave endividamento. Lembre isso aqui, gente, ó, altos custos relacionados aos conflitos militares, tá? Porque desses conflitos militares aqui é que vai surgir um cara que a gente vai conhecer mais tarde, né? Chamado Napoleão Bonaparte. Tá bom? Então vamos lá. A crise econômica fez com que o governo intensificasse a arrecadação. A população que já era pobre teve que dar mais dinheiro para o governo, mais dinheiro para a monarquia. Tá? Isso se tornou impossível, né? Intensificou a arrecadação de impostos para pagar as dívidas, gerando descontentamento, lógico, né, no terceiro estado. Além disso, as colheitas foram ruins e isso fez tudo piorar, porque aí você tem escassez de produto, aumento de preço, aumento do imposto e a população na miséria. Tá bom? A população passava fome, só repetindo aí, porque isso é importante para vocês entenderem. Para buscar soluções e aprovar medidas para conter a crise, em maio de 1789, o governo francês convocou os 3 estados em uma série de reuniões, né, chamadas Estados Gerais. Só que aí tinha um grande problema nessa convocação aí. Essa convocação ela serviria para tentar trazer uma solução para os problemas que estavam acontecendo na sociedade. Tá? Só que tem um grande problema, porque a nobreza não ia querer deixar de ter razão, né? A igreja também não. Esses estados gerais só foram convocados por causa da insatisfação dos camponeses, no caso da população. Então o que acontecia? Foram abertas votações e existiam 3 votos, tá? Onde a população tinha um voto, a igreja tinha um voto e a nobreza tinha um voto, tá? Então vamos lá, população, igreja e nobreza. Só que aí o que acontecia? A igreja e a nobreza se uniam em qualquer tipo de votação. Isso deixava a população sempre perdendo, tá bom? Lógico que isso não deu certo, né? E aí houve uma revolta e a revolta se agravou. Olha só, vamos dar uma continuada aqui, ó. Para buscar soluções e aprovar medidas para conter a crise, em maio de 1789, o governo francês convocou os 3 estados em uma série de reuniões intituladas Estados Gerais, para aprovar decretos por meio de votos. Contudo, o modo que os 3 estados, o modo a que submeteram a votação gerou um grande impasse entre os membros dos 3 estados, pois era feito por estado e não por pessoa. Entendeu? Tipo assim, a nobreza tinha um voto, a igreja tinha um voto e a população tinha um voto. Não importava que a população fosse 98% da população geral, né? Do povo geral. Eles só tinham um voto. E isso gera um descontentamento nesse povo aqui, logicamente. A votação era feita por estado e não por pessoa. Assim, membros do primeiro e do segundo estado, ao votarem juntos a favor da manutenção de seus privilégios, acabavam ganhando. E mesmo sendo maioria, né, 98%, ou esses estados aqui sendo minoria entre os franceses. Enquanto o terceiro estado, que queria
extinguir tais privilégios, acabavam perdendo, mesmo sendo a maioria esmagadora da população. Tá bom? E aí nós vamos começar o palco dessa mudança aí da Revolução Industrial, gente. Após dias de impasse e discussões, né, os Estados Gerais, os membros do terceiro Estado continuavam insatisfeitos com o modo como as votações estavam ocorrendo. Assim, para ampliar seus direitos, eles decidiram alterar as leis e criar uma nova Constituição para a França. A Assembleia Nacional vai criar uma novas leis, né? Para redigir e aprovar o documento, alguns membros do terceiro Estado declararam o início de uma Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte, em junho de 1789. O rei Luís XVI não aceitou a decisão dos revoltosos, né, que estavam irritados nesse ponto, propondo o fechamento da Assembleia e cercando o local com tropas militares. Mas o terceiro Estado resistiu às ordens do rei e manteve a Assembleia. Tá? Então, gente, para vocês entenderem a importância da Revolução Francesa, é o primeiro movimento grande, né, onde o povo vai à rua e vai buscar uma solução para os problemas que ele passa. Tá bom? Ó, apoiando o movimento, a população francesa também se mobilizou em defesa da Assembleia. Assim, no dia 14 de junho de 1789, um grande número de pessoas se dirigiu para o prédio da Bastilha. A Bastilha, gente, era uma prisão considerada símbolo de autoridade do rei francês. Tá? Nessa prisão ficavam os presos políticos, as pessoas que tinham feito algo contra Luís XVI. Tá? Esse lugar tinha canhões, fuzis. A população tomou a Bastilha, saqueando o armamento ali guardado. Pressionado pela revolta, né, pela insurreição popular, o rei Luís XVI cedeu, permitindo que a Assembleia continuasse. Tá? Então aí, ó, como é que funcionou? Durante a Assembleia, diversas decisões foram tomadas na França. A igreja passou a ser subordinada ao Estado e teve seus bens confiscados. Ou seja, a igreja agora não era mais uma instituição tão poderosa assim, né? Em 1789, continuando, foi finalizada a Constituição Francesa, que instituiu o regime de monarquia constitucional no país e aboliu o absolutismo. Monarquia constitucional, gente, nós teríamos um rei, nós teríamos uma Constituição e esse rei teria que seguir a Constituição. Diferente do absolutismo, no absolutismo o rei é todo poderoso. Já na monarquia constitucionalista, o rei teria que seguir a Constituição, ok? Ainda teria poder, ainda teria os direitos, mas teria que seguir a Constituição. Uma Assembleia Legislativa foi eleita e tinha como principal função controlar os poderes do rei. Foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outras medidas, instituiu a igualdade de direitos perante a lei. Ok? Então, esse é o palco aí, né? A Revolução Francesa já é instituída, aí, já é feita. A partir daí a gente vai ver o desenrolar dessa Revolução Francesa e vai ver os partidos políticos e a movimentação política e os novos membros, né, as novas personalidades que vão surgir aí na Revolução Francesa, tá ok? Mas isso aí fica para outra aula. Ó, até mais, um abraço.